Bora lá, galera. Correção de mais uma questão da prova da PrEP de 2024, modelo D, questão 38. Olha só, a integração da América no contexto europeu deu-se por meio do colonialismo e mercantilismo. Quando eu falo de integração da América no contexto europeu, é o descobrimento. As grandes navegações eram do descobrimento. E a conexão não foi só descobrir, foi o sistema colonial. Então, deu-se por colonialismo mercantilista. O mercantilismo foi um modelo encontrado, né, para as práticas encontradas e usadas por Portugal, por Espanha, por Inglaterra, por França, por Holanda, Países Baixos, que estabeleceram essa relação mercantilista entre a Europa, esses reinos europeus chamados então de metrópole, e as colônias, metrópole e colônia. Bom, em que várias cortes europeias partiram para a montagem e exploração de impérios coloniais. Estabeleceu-se um conjunto de normas que regulamentava as relações entre as colônias e metrópoles, chamado por muitos historiadores de. Então, bom ficar claro que o mercantilismo e esse conjunto de normas não era uma coisa, uma cartilha estabelecida que todo mundo seguia do mesmo modo. Não era uma teoria econômica, tampouco, né? Então eram práticas que cada reino ia se adequando a sua característica. Um trabalha com mais manufatura, o outro menos, né? O outro é mais metalista, que é aquele ideal por busca e exploração de minério de prata, de ouro. Então cada um tinha, o outro mais comercial. Então tinha algumas diferenças, mas no todo, uma característica comum a elas era o monopólio, era intervencionismo estatal, era balança comercial favorável, era o próprio quê? Pacto colonial, que era a relação que a metrópole e a colônia tinham entre elas, a relação entre elas, que a colônia só podia tratar de negócios com a metrópole. A metrópole determinava estrategicamente o que ela ia, o que a colônia podia estender relações, ou seja, com ninguém, só com a própria metrópole. Então aqui, já falei a resposta é Charlie, né? Isso aí é tranquilo de acertar, né? Mas as outras aqui, aculturação forçada. Bom, isso é um termo que existe mais relacionado a forçar uma cultura sobressair, sobrevaler sobre uma cultura considerada inferior, civilizatoriamente falando, inferior. Chegar a uma cultura mais forte e se impor. Não tem a ver com uma prática mercantilista. O choque de civilizações já é um termo que surge ali depois da Guerra Fria, né? A questão a respeito de uma teoria que diz que as próximas guerras aconteceriam por questões culturais e religiosas, choques culturais, então também não é. O colonato é um traço que vem lá do Império Romano. O Império Romano, isso aqui é bem lá atrás, que é o quê? O colonato, eles botam isso talvez para confundir com colônias. Colonato é uma prática, era um modelo que aconteceu na crise do Império Romano, lá pelo século III, que a crise escravista, a crise de produção, levou os homens da cidade a um êxodo, buscando o quê? A sobrevivência na base da subsistência. Como? Plantando e tirando o que comer. E então o colonato foi essa prática dos romanos irem em busca das vilas, das fazendas, vamos dizer assim, né, mais para os dias atuais, para poder se oferecer como servos, né, trabalho serviço, para trabalhar nas terras de um senhor, para poder cuidar daquela terra e sobreviver e tirar a sua própria subsistência. Então isso é o modelo do colonato, que é uma característica romana. Bom, e contrato social? Contrato social nós temos mais em cima de teorias políticas relacionadas posteriores, ali, um pouco depois ali mesclando ali a questão do controle da governabilidade. O contrato social, Thomas Hobbes, por exemplo, um grande nome, também outro grande nome do contrato social é Rousseau, né? Um dentro do absolutismo, outro dentro mais encaixado com o iluminismo. O contrato social era aquela ideia de que o homem é bom, né? Mas o homem é egoísta, então tem que haver uma relação de uma espécie de contrato social, numa relação com o governante, que vai tomar as decisões. Thomas Hobbes dizia no livro dele, Leviatã, né, que o homem era egoísta por natureza, então ele teria que delegar alguém para poder governá-lo, né, ditar as regras, governar independente da vontade geral do povo. Ele ia tomar as decisões e nós tínhamos como povo que delegar esse poder para governar, para não virar o caos, para não virar guerra. Já o Rousseau também fala do contrato social, mas ele fala que não, que esse governante ele vai estar no poder a partir da vontade geral do povo, né, e não porque o povo vai dar esse contrato social para governar, para não virar uma guerra. É um pouco
contrário. Bom, mas a resposta já está aqui. Vimos as 5 respostas e a resposta correta, entendemos as 5 respostas, é o pacto colonial. Fechou, gente? Isso aí, valeu. Próxima questão.